Três perigos das redes sociais para a sua vida. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Eu sou João e desde já é um prazer imenso ter você aqui conosco. Se você não é inscrito no nosso canal, eu convido a que você assista esse vídeo. Se você gostar, se inscreva, compartilha, curta, comente e fale com o máximo de pessoas possível sobre esse canal. Hoje nós vamos estar falando sobre os perigos que as redes sociais elas causam em nossas vidas, e o texto base se encontra em Gálatas 6, versículo 4 e 5, que diz assim: Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não em outro, porque cada qual levará a sua própria carga. O início, interessante, em algumas versões, diz assim: Cada um examine os próprios atos. Interessante isso. Nós vivemos uma sociedade em que existe um grande fluxo de informações, e as redes sociais elas se tornaram algo muito importante, até mesmo para comunicação entre pessoas à distância, fluxo de informações, notícias, até mesmo para trabalho, né? O pessoal tem usado muito as redes sociais. Só que existem alguns perigos que se encontram de forma, vamos dizer assim, indireta, discreta, que entra em muitas vidas, em muitas casas, e muitas pessoas estão lidando com isso de uma forma despercebida. E quando vê, já está escrava, já está vivendo com um regime de escravidão diante das redes sociais. Eu vou estar elencando aqui três perigos, e se você já viu alguém que está vivendo, na verdade, algo parecido com isso, já compartilha com essa pessoa para que ela possa justamente estar atenta a esses perigos e principalmente vencer essas dificuldades para que ela não se torne escrava das redes sociais. Vamos lá. O primeiro perigo é justamente as redes sociais, elas transmitem de uma forma intrínseca a ideia de uma vida perfeita. É interessante que se você for passar pelo menos 10 minutos olhando todas as situações, todos os vídeos, todas as imagens que passam nas redes sociais, sempre tem uma vida perfeita, sempre tem uma casa perfeita, uma situação perfeita, uma ocasião ideal, e você nunca vê uma imperfeição. E isso é um grande detalhe, porque as pessoas elas possuem uma grande necessidade de transmitir uma percepção para as outras pessoas de que o mundo em que ela vive é perfeito. O mundo em que ela presencia, as pessoas, os fatos, as ocasiões são ideais e não tem nenhuma imperfeição. E isso é um grande problema, porque muitas pessoas hoje em dia encontram-se se inspirando nessas vidas, e aí acabam que tentam imitar determinados influenciadores ou até mesmo outros usuários dessas redes sociais, e se porventura não faz algo igual, acabam se decepcionando, acabam se isolando numa ansiedade, numa depressão, e acabam até mesmo se sacrificando, até mesmo onerando a sua própria vida por causa de terceiros, por causa desses mundos perfeitos que surgem nas redes sociais. Já já estarei aqui falando sobre este primeiro perigo. Cuidado, vida perfeita só existe nos céus. Vida perfeita só foi Jesus Cristo que viveu nessa terra. Ele nós temos que imitar. Assim como Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Se você vai imitar alguém que está imitando a Cristo, show de bola, você está no caminho certo. Mas se você está fazendo isso porque aquela pessoa está rotando uma vida perfeita, e você viu numa rede social, as pessoas às vezes não tem nem base, não tem nem fundamento, não tem princípios, cuidado, você pode estar caindo nesse primeiro perigo. Caminhando para o segundo perigo, cuidado que a rede social ela pode se tornar um vício. Convido você a olhar na, na rede social que você mais utiliza, quanto tempo você gasta assistindo vídeos, imagens, enfim, posts de pessoas, de situações, de ocasiões, de notícias. Veja, dê uma olhada.
A média do brasileiro hoje em dia, nas redes sociais, ele passa, vamos dizer assim, mais de 1 hora e meia assistindo vídeos, logado ali, às vezes só passando rios após rios ou shorts após shorts. E no final ele não ganha nada, ele não adquire conhecimento, ele não ganha nenhum aprendizado para a vida dele, mas pelo contrário, ele está com a sua mente distraída. Ele está justamente colocando atenção, colocando até mesmo a sua concentração numa coisa que é vaga. E isso é muito interessante, porque a estratégia justamente das redes sociais é te distrair. E isso pode ser muito ruim, porque você poderia estar dedicando esse tempo, por exemplo, para ler um livro, um bom livro, estudar para se aperfeiçoar, seja na área profissional, até mesmo na sua área pessoal, ou descansando. Tem muitas pessoas que quando vão dormir não conseguem deitar, por exemplo, sem mexer no celular. E às vezes a pessoa até fala, eu preciso mexer porque senão eu não consigo dormir. Eu vou só dormir se eu continuar mexendo no celular, e aí eu pego no sono mexendo no celular. E aí prejudica a hora de sono, a pessoa não tem uma atenção concentrada no trabalho e a pessoa fica dependente das redes sociais. E essa dependência é muito preocupante, porque não gera valor, não agrega na vida daquela pessoa. Pelo contrário, ela fica viciada justamente em utilizar o aparelho dele, o aparelho celular, o tablet, para ficar vendo, às vezes, coisas fúteis que não vão agregar em nada. E o terceiro perigo, a rede social, ela te induz a viver uma vida virtual, uma realidade virtual. Existem muitas pessoas que estão tendo esse problema de viver tanto a realidade virtual que quando chega no mundo real, elas acabam que não conseguem justamente ter a sensibilidade diante de emoções das pessoas, não conseguem ter desenvoltura diante de desafios que surgem na vida real, porque se fosse na vida virtual, no mundo virtual, ela conseguiria resolver de uma forma bem tranquila. Aí eu vejo até, às vezes eu acompanho debates de pessoas nas redes sociais. Aí a pessoa fala isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo, mas quando chega no olho, né, na cara a cara, a pessoa não tem coragem moral de falar nada, a pessoa não tem sensibilidade para entender a situação do outro e até mesmo não consegue nem abrir a boca. Então, esse é um grande perigo, porque quando a gente tem um excesso de telas na nossa vida, a gente acha que tudo se resolve apenas em 2 cliques para fazer um like ou um dislike, ou até mesmo um comentário que pode ser que a pessoa ela fala o que quer e ela não entende o impacto das palavras dela. Então, isso é muito preocupante, porque a realidade virtual, ela dá uma sensação de liberdade exacerbada. Aí a pessoa faz o que quer, ela acha que vai chegar em qualquer lugar e que ninguém vai perceber que ela está chegando, e aí ela tenta justamente, ela se ela se direciona a viver a realidade virtual, porque para ela é uma realidade facilitada, uma realidade facilitadora para ela viver e ninguém perceber. Mas nós temos que entender que a nossa vida é a vida real, o mundo real. Nós nos relacionamos, o ser humano é um ser social, um ser sociável, corrijo. Ele precisa se socializar com as pessoas, ele precisa de contato, ele precisa de interação real, não virtual. E isso é muito importante para que nós possamos justamente ter a nossa vida, nossa vida real adequada, porque vida perfeita não existe nessa terra. Nós buscamos sempre a perfeição. A vida perfeita existe em Cristo Jesus, mas nós buscamos a perfeição. Nós somos falhos, somos errantes, somos pecadores. A gente sempre vai estar cometendo erros, mas que esses erros sirvam de aprendizados e de lições para que a gente possa justamente viver uma vida comum, com problemas comuns e com dificuldades comuns, reais e não virtuais. Eu espero muito que essa palavra ela tenha alcançado o seu coração e, como diz Gálatas,
Cada um vive a sua vida. Para de ficar vendo a vida dos outros. Para de ficar comparando-se com a vida dos outros, com a vida alheia. Tenha certeza que Deus tem uma vida para você, tem um propósito de vida, melhor dizendo, para a sua vida, sua caminhada de vida, sua jornada. Então, não deixe de prosseguir e evite ao máximo esses 3 perigos das redes sociais, porque o intuito delas é te distrair para que você seja, melhor dizendo, um escravo desse mundo digital, desse mundo virtual, e não viva o mundo real. Eu espero muito que essa reflexão tenha alcançado o seu coração. Se você gostou, gente, não deixe aí de dar o like, comenta aí, redes sociais, vamos ver se você assistiu o vídeo até o final e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Deus abençoe seu dia e um forte abraço.